Bom pessoal, olá a todos. Eu vou fazer um vídeo aqui que surgiu um tema lá no grupo, né, sobre a jumenta de Balaão. Antes eu queria só dar um aviso para vocês, pessoal, que é o seguinte, sobre o grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp ele anda com a lotação máxima, né, 257 pessoas. No Telegram eu não vou fazer grupo, porque eu não daria conta de usar dois aplicativos e ninguém gosta do Telegram, nem eu. Tanto que eu já tive um grupo lá uma vez e não deu muito certo. O pessoal ficava mais no WhatsApp. Então eu criei um grupo 2, tá? Só tem eu e mais uma pessoa que eu usei para criar o grupo. Então quem quiser entrar no grupo, primeiro tenta ver esse link que já está aqui embaixo de cada vídeo. Link para entrar no grupo analisando as escrituras. Se estiver lotado, pode entrar no grupo 2, que é os dois grupos no mesmo aplicativo, eu consigo atender as pessoas que querem perguntar, conversar, interagir. Tá bom, pessoal? Então eu vou deixar o link desse novo grupo aqui, o primeiro link da descrição do novo grupo, tá? Ou escreva aqui embaixo, ó, novo grupo. Aí vocês tentem entrar primeiro no grupo que já existe. Se tiver com a lotação máxima, tentem entrar no segundo. Tá bom, pessoal? Então vamos falar um pouco agora sobre a jumenta de Balaão. Balaão, que é Bilam ben Beor em hebraico, ele era de Aram, a antiga Mesopotâmia, Síria. A origem do nome hebraico Bilam tem o sentido de duvidoso, que vem da raiz hebraica bil, que é causar confusão em hebraico. Outros acham que o seu nome é a junção de Baal com An, Balam, isto é, não do povo, o estrangeiro. Então só pelo nome dele, né, que Balaão era um profeta estrangeiro, ele não era judeu. Aí é curioso que ele é um profeta estrangeiro, mas tem um nome de estrangeiro. O nome dele significa estrangeiro, não do povo. Então é uma coisa curiosa, né? Então só pelo nome nós podemos perceber que ou não é um nome, pode ser só um título, né? Aquele que não é do povo, ou o personagem é uma ficção apenas, porque seria muita coincidência um estrangeiro ser chamado de estrangeiro. É o mesmo, por exemplo, aqui no português, um cara ser corno e o nome dele ser Cornélio. Quer dizer, o nome já estaria identificando o que ele era. Ou, por exemplo, um traidor ser chamado de Judas. Ah, nossa, eu não sabia que esse cara aqui era traidor. Como não? Você não viu o nome dele? É Judas? Seria muita coincidência, né? O mesmo aqui com Balaão. Então seria muita coincidência ele ser um profeta estrangeiro e o nome dele ter esse mesmo sentido. Mesmo se o nome dele for da raiz de confusão, Bil, também seria estranho, porque Balaão causou confusão lá no meio do povo, né, dos filhos de Israel. Então, só pelo nome já dá pra gente perceber que não é tão real assim essa história, tá? Balaão esteve a serviço no início do rei pagão Balaque, que era um feiticeiro lá da época. Um rei que queria acabar com Israel através de maldições, feitiçaria, essas coisas. Para proferir uma maldição contra Israel. E depois o Deus o chama para profetizar em seu nome. Segundo a tradição, ele realmente era um descendente de Labão, né? aquele que era o sogro de Jacó, de qual Jacó fugiu. Tá bom? A história de Balaão é fruto de duas tradições diferentes. Uma eloísta e outra javista, o que é muito comum na Bíblia hebraica. Quando o reino de Israel é dividido, surgem duas tradições diferentes, que muitas vezes tinham visões diferentes acerca do mesmo personagem. Então o reino foi dividido lá depois de Salomão, né, entre Jeroboão e Roboão, e aí começa a surgir duas tradições diferentes que começam a contar as histórias do povo sobre óticas diferentes. Para quem não conhece ainda o meu canal, eu vou dar dois exemplos aqui para vocês, ó, de duas tradições, tá? Até para o vídeo não ficar muito extenso. Por exemplo, aqui em Gênesis 32, que é de uma tradição, aqui fala que Jacó mudou o seu nome para Israel quando ele lutou com aquele anjo. Ó, e disse-lhe, qual é o teu nome? Ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Isso era a visão que uma tradição tinha, de um Jacó guerreiro que lutou com o anjo, foi aí que o nome dele foi mudado para Israel. Quando você chega no capítulo 35 de Gênesis, foi aqui que o nome dele foi mudado para Israel. E apareceu Deus outra vez a Jacó, ó, outra vez, vindo de Padã Arã, e abençoou-o. E Deus lhe disse, o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou Israel. Ué, o nome dele já não tinha sido mudado aqui no capítulo 32, pessoal? Por que Deus muda de novo o nome dele? É porque são duas tradições diferentes. Umas achavam que Deus apareceu para ele e mudou o nome dele, outras achavam que foi um anjo. Outro exemplo, nessa passagem do anjo, Jacó é retratado como um personagem heróico, né? Ó, ele lutou com um anjo, um homem poderoso, então Jacó, ele era forte, né, e guerreiro. Ó, Jacó, porém, ficou só e lutou com ele, um homem, até que a alva subiu, ou seja, a noite inteira. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a conjuntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Já que a outra tradição via Jacó como um trapaceiro. Ó, então tomou Jacó varas verdes de álamo, e de aveleira e de castanheiro, e descascou pelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebesse quando vinham beber. O que acontece aqui? Ele fez um acordo com Labão. Ele falou que se nascesse o gado
listrado seria dele, se nascesse liso seria de Labão, ou o inverso. Aí ele pega umas canas ali, umas varas verdes e coloca ali para as vacas beber, como se isso fosse influenciar o parto da vaca, elas fossem nascer listradas. Resumindo, ele fez ali uma trapacinha, né, com o sogro dele, Labão. Então essa tradição aqui via um Jacó mais trapaceiro, um Jacó malandro, etc e tal. Já essa outra via Jacó como um personagem heróico, que lutou a noite inteira com um homem. Então vocês viram? São duas tradições diferentes, tá? Eu já tenho vídeos aqui no canal acerca disso, onde eu mostro outras diferenças, que nem Moisés pecou 2 vezes, Agar é expulsa 2 vezes, Davi morreu 2 vezes, etc, 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 tá bom? Então o mesmo acontece com a história de Balaão. Uma tradição o via como um profeta, realmente, né, enviado por Deus, que se recusou a amaldiçoar o povo, né, tanto que ele chega a falar assim pro rei: nem se tu me der toda a tua casa, com teu ouro e tua prata, eu não vou poder amaldiçoar o povo. Então uma tradição tinha uma visão positiva de Balaão. Enquanto que a outra tradição o via como um feiticeiro, que enganou os filhos de Israel, fez umas mulheres seduzirem lá os israelitas, e depois eles pegaram uma doença que matou muita gente. Então nós temos aqui 2 tradições diferentes, tá? O que não quer dizer que não possa ser verdade. As duas podem ser verdade, mas uma demoniza demais o personagem e a outra torna ele bastante heróico, né, digamos assim. Qual é a prova que nós temos? Vamos ver aqui no próprio texto, ó. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque, né, que era o rei que queria contratar ele para amaldiçoar Israel: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Então aqui ele está se recusando aí com aqueles homens lá ver o rei, porque ele não queria amaldiçoar o povo. Ele se recusa várias vezes. Veio depois Deus a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, que eram os servos de Balaque, levanta-te e vai com eles. Então vocês estão vendo aqui no texto, até grifei aqui amarelinho, ó. Deus falou: se eles vierem te chamar, você te levanta e vai com eles. Pode ir, eu não vou ficar bravo. Todavia farás o que eu te disser. Então Balaão estava sendo guiado por Deus. Deus permitiu que ele fosse lá com os servos de Balaque. Olha o que acontece no versículo seguinte. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta, e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus se acendeu, porque ele se ia. Então vocês notaram, aqui no versículo 20, Deus falou: vai com eles, de boa. Não vou ficar bravo não, Balaão, vai lá. Quando chega no versículo seguinte, Deus ficou puto da vida com ele, porque ele ia com eles. Deus ficou zangado. Então quer dizer, aqui você nota uma quebra de tradição. Porque aqui Balaão estava sendo honesto, fiel, servo de Deus, não ia amaldiçoar o povo. E Deus falou: não, pode ir com eles. Quando chega no outro versículo, você já nota essa diferença. Aí o anjo do Senhor se pôs no caminho como adversário. Aqui também o termo é Satã, tá, pessoal, em hebraico, tá? Que as pessoas acham que existe um Satanás, aqui é o mesmo termo, tá? Para quem não sabe. E ele ia caminhando, montando na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Então, por causa dessa contradição, nós percebemos que esse episódio da jumenta é fruto de uma outra tradição, e é uma tradição com uma narrativa mais fantasiosa. Que nem eu falei, às vezes você tem uma narrativa mais realista, que nem no caso de Jacó, e na outra tradição você já tem uma narrativa mais fantasiosa, tem anjo com espada na mão, com não sei o que. Então essa tradição aqui era mais fantasiosa. Agora vamos ver o contexto dessa história, independente da tradição. O texto diz que a jumenta falou, não é isso? Ó, então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão. Então foi a jumenta que falou: que eu te fiz para me espancar 3 vezes? Aí Balaão disse à jumenta: porque você zombou de mim. Quem dera tivesse uma espada na mão, porque agora eu te mataria. Aí a jumenta disse de novo a Balaão, que é a jumenta que está dizendo segundo o texto: porventura não sou a tua jumenta, hein, Balaão? Em quem cavalgaste desde o tempo em que me tornei tu até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Vocês notaram que aqui tem um pequeno diálogo entre Balaão e a jumenta? Eles estão batendo um papo. Aí eu pergunto, tem alguma menção aqui de que Balaão ficou surpreso, chocado? Ou mesmo ele sendo um profeta, ele não poderia ter percebido que era algo que vinha de Deus? Porque, gente, não é normal conversar com animais. Alguém aqui já conseguiu conversar com algum animal? Se algum animal doméstico seu começasse a falar com você, seu gato, seu cachorro, vocês não iam achar estranho? Mas aqui o texto não, eles mostram aqui um diálogo como se fosse um bate-papo numa boa, como se fosse muito comum conversar com animais. A narrativa mostra que Balaão não se surpreende em nenhum momento ao ver a jumenta falar. E ainda tem um diálogo com ela. O que demonstra que isso é só uma lenda, pessoal. É uma fábula. Animais falantes. Porque se fosse uma história real, a primeira reação de Balaão era se espantar, ou como profeta achar que foi Deus. Deus fez um milagre, minha jumenta está falando, não sei o quê. E não ficar aqui num bate-papo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então dá para ver que essa história é só uma lendinha. Mas pelo contexto vemos que havia um anjo escondido, né? O qual Balaão não via. Então primeiro tem esse anjo que se esconde na fenda da rocha, e
só a jumenta que via ele. Então a hipótese mais provável, né, lembrando que isso aqui é só uma hipótese, tá? Não é uma coisa que você possa bater o martelo, não é uma teoria, é uma hipótese, é de que o anjo que poderia estar fazendo um tipo de ventriloquismo com a jumenta. É uma hipótese. Então pode ser que era o anjo que estava falando e Balaão pensava que era a jumenta. Porque nós vemos aqui o elemento do anjo, que era um homem, né, que se escondeu, né, e Balaão não via. Ó, viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembaiada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor se pôs numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um e de outro lado. Então tem essa hipótese de quem que estava falando na verdade era esse homem, esse anjo do Senhor, e o Balaão pensou que era a jumenta, num tipo de ventriloquismo. Mas mesmo se fosse um ventriloquismo, qualquer pessoa normal iria se espantar de ver um animal falando. Então isso aqui, pessoal, é só uma lenda, é fruto de uma tradição que tinha essa visão de Balaão, uma visão mais negativa. Aí eles fazem essa lendinha aqui para mostrar que Balaão era mau, bateu na jumenta, o anjo do Senhor foi interceptar ele, etc e tal. Mas é fruto só de uma lenda, de uma tradição, tá bom? Lembrando, pessoal, que quem gostou do vídeo, dá um like, tá? Eu tenho notado que as pessoas têm diminuído o número de likes. E eu sei que é chato ter que estar pedindo direto, mas é que se não der like, o canal ele não aumenta o alcance, porque o YouTube anda muito bugado. Então eu sei que é chato ter que pedir em todo vídeo, mas os últimos vídeos que eu fiz, que nem aquele de Malaquias, que eu achei um vídeo excelente, né? Que até um reenvio, ele teve poucos likes, acho que uns 300 e poucos likes. Para um vídeo que teve 2.000 views, se cada pessoa tivesse dado um like, ele já teria, acho que mais de 10.000 views. Então quem puder, pessoal, dá um like aí, não custa nada, é só um segundinho, é só apertar um botãozinho aí, e vai estar ajudando a aumentar o alcance do vídeo, tá bom? Obrigado por ter assistido, paz a todos.